Há exatamente 12 anos, os Estados Unidos vivenciavam um dos episódios mais assustadores da história do país. As Torres Gêmeas vinham abaixo depois de um atentado que plantou um ponto de interrogação na cabeça de todos os cidadãos do mundo, e até hoje ninguém tem certeza do que aconteceu. Rogério Maruno estava fora do país em 2001 quando o incidente aconteceu. E ele vai nos contar um pouco de como foi a reação dele. Boa noite, Rogério Maruno. Como que foi vivenciar fora do país? Foi muito tenso, na verdade, porque eu estava dormindo no apartamento que a gente morava e meu tio me acordou e falou assim, olha, vem cá pro seu negócio. Eu fui lá, na TV estava passando um dos prédios, né, que estava pegando fogo. Eu falei, caramba, que filme que é esse, né? E na verdade não era, né, tinha acontecido um acidente com um avião. Na verdade, a gente pensava que era um acidente. E onde você estava? Eu morava no Japão, eu estava perto na região de Tóquio, na verdade. Isso foi em 2001, né, bem, então, 12 anos atrás, estava lá para trabalhar. E quando eu estava assistindo, eu pensei que fosse um acidente, que tinha batido um avião, enfim, e passando lá ao vivo, de repente bate outro avião e a gente ficou estarrecido com aquilo, a gente nunca tinha visto nada parecido, né? E uma confusão na cabeça, a gente não sabia mais o que era. Aí quando se confirmou tudo e aconteceu que eles confirmaram que era realmente um ataque terrorista, aí começou a ficar mais tenso, porque a Coreia do Norte tem esse histórico, né, de querer pegar a Ásia, enfim, essas coisas todas, e ela se sentiu forte, como a gente diz aqui, ela botou as manguinhas de fora. A gente pode também fazer alguma coisa também. E começou a ameaçar os países ali da Ásia, inclusive o Japão, e foi muito tenso porque eles começaram a mandar mísseis no mar que separa os dois países, né? E esses mísseis eles estavam dizendo que eram testes. Na verdade, eles estavam mandando mísseis para realmente deixar a população preocupada. E aqueles helicópteros do exército, aqueles do exército gigante passando no céu, cortando o céu todo o tempo também, foi realmente muito tenso. O jornal passando sempre, a gente chegou a pensar realmente que ia ter alguma coisa a mais, uma retaliação, alguma coisa assim. Olha só, você estava do outro lado do mundo e ainda assim houve impactos lá no Japão. Eles aproveitaram essa oportunidade para poder fazer uma movimentação também. Isso, até porque o Japão, há 10, 15 anos atrás, o Japão era ainda a segunda potência do mundo, ainda não era a China ainda, né? E o Japão, todo mundo sabe que ele é uma espécie de protegido ou, enfim, um aliado muito forte dos Estados Unidos. E isso também foi o que pegou mais forte lá, por esse fato. E, então ele ficou com medo de que acontecesse alguma coisa também com esse país, com o Japão. Para finalizar, Maruno, como esse acidente ele movimentou o mundo inteiro, todo mundo ficou sensibilizado porque muitas pessoas morreram, várias ficaram feridas. O que você tem a dizer sobre uma pessoa que estava fora do país como você e que pôde vivenciar isso? O que você pode dizer de um momento assim de reflexão mesmo para essas pessoas que vivenciaram lá? É uma coisa muito pessoal, porque quando você está fora do seu país, está longe de casa, a coisa toma uma amplitude diferente. A gente se sente um pouco desprotegido e a saudade com certeza bateu mais forte, a saudade dos entes queridos, e a gente chegou a ter sensação que poderia acontecer algo mais grave e que talvez a gente não viesse a rever novamente os entes e tudo. E eu imagino que o impacto foi tão grande que se falou disso, sei lá, durante até acho que 2 anos. Saiu documentário, saiu as imagens todas e ninguém conseguia tirar os olhos, ninguém conseguia parar de falar do assunto. E todo mundo tentando ficar o mais por dentro possível. E é muito estranha a sensação eu sentia que estava no olho do furacão, parecia que eu estava em Nova York, não no Japão. Tamanha a proximidade dos países, tamanha a proximidade do efeito nas pessoas. Você sentia parte de Nova York. Não sei aqui no Brasil, mas lá, pelo fato de eu ter te falado que os países são muito unidos,
a sensação que tinha é que a gente estava em Nova York, estava vivendo aquilo lá também, que estava correndo daquela fumaça, daquele prédio. A exemplo de como vimos agora na entrevista com o Rogério Maruno, o Japão e os outros países estavam muito unidos no momento do acontecimento do ataque do 11 de setembro. A mídia se mobilizou e todos os programas de televisão do mundo todo pararam para mostrar os ataques que os Estados Unidos estavam sofrendo no ano de 2001. A psicóloga Janete Tranquilo explica, de um ponto de vista profissional psicológico, como que a mídia poderia ter tratado essa informação sem ter chocado a população, sem ter chocado o mundo todo, da forma que fez. Boa noite, Janete. Boa noite. Bom, veja bem, realmente tudo o que aconteceu foi uma carga emocional muito grande, né? E a mídia contribuiu muito para que essa carga se redobrasse e manifestasse assim, um sentimento coletivo, não é mesmo? Foi uma humanidade que se chocou, não foi apenas uma parte. E sim o mundo todo, como você mesmo disse. E isso tudo tem uma reflexão, sim, psicológica, não é? Traz, sim, algumas sequelas emocionais, porque mesmo a gente estando distante de tudo isso, isso reflete nas vidas das pessoas, não é? Na vida em sociedade. Porque a sociedade, ela tem essa interação que a gente vive, essa interatividade faz com que a gente pense na família, na questão do país, politicamente, não é? Na ética, como que foi realmente retratar as mortes, retratar todas as sequelas, as dores que cada um sentiu e como que foi tudo isso e a ética em relação a isso, não é? Os valores, quais os valores que a mídia realmente quis mostrar em relação a isso. E muitas vezes a gente percebe que mostrou o quê? Algo assim totalmente, houve uma persuasão, mas para um lado que muito negativo, não é? Onde chocasse muito a doença, realmente o que? O problema. E isso realmente faz com que as pessoas tenham esse sentimento coletivo. E isso tudo gera, muitas vezes, uma situação onde a pessoa fica totalmente estagnada, muitos, não é? Sem saber o que acreditar, como pensar numa linha mais racional da situação, do problema. E muitas vezes a pessoa vai o quê? Trabalhar em cima daquilo que foi visto pela mídia. Então eu vou tirar as minhas conclusões baseado no que realmente foi tratado pela mídia. E às vezes é algo totalmente incompleto, distorcido, não é? E com uma carga emocional muito grande. E essa carga emocional faz as pessoas não refletir, faz as pessoas não realmente pesquisar. E muitas vezes traz o que? Alienação. Não é? Então eu acredito nisso, isso está bom para um público, uma parte da sociedade que determina um poder, não é? Então há uma manipulação e eu acredito e pronto, fica assim mesmo. E as sequelas emocionais disso tudo? Não é? Que muitas vezes não é retratado. E a gente percebe o tanto que isso faz com que as pessoas guardem isso para si, ou então começa a virar, como ficou, uma agenda de conversa, só se falava nisso, não é mesmo? E cada um com um elemento, com uma parte, sem perder a noção do todo. Do que está realmente por trás dessa comunicação, né? Desse acontecimento. E faz com que as pessoas fiquem alienadas, porque a emoção atrapalha a gente pensar racionalmente sobre as coisas, não é? A chegar realmente a uma conclusão. E a gente fica totalmente à mercê disso tudo, vulnerável. E, Janete, a psicologia explica porque mesmo depois de 12 anos do ocorrido, todos os anos no dia 11 de setembro, todo mundo lembra do acontecido, foram 3 mil mortos, né, pouco mais de 3 mil mortos no atentado, mas tem alguma explicação para todo mundo conseguir se comover, talvez da mesma maneira, nas homenagens, nas conversas, mesmo depois de tanto tempo depois do incidente? Sim. Porque, como a gente falou, há uma questão do que a gente chama de inconsciente coletivo. Não é? Então tudo isso, todos esses acontecimentos, como as outras tragédias, ou até mesmo outras situações de superação até, não é? Que realmente fica dentro do que a gente chama desse inconsciente coletivo. Não é? Então sempre é realmente lembrado, né? Mesmo que às vezes passe anos que a própria mídia não revela, não fale sobre, só fala no dia, mas esse inconsciente coletivo, ele
sente, ele deposita uma carga emocional muito grande, onde faz reviver tudo isso, não é? Faz as pessoas quererem buscar imagens sobre, muitas vezes, não é? Porque na época foi um dos sites mais acessados, foi esse, não é? De estar realmente vendo todas as torres caindo, se demolindo. Então tudo isso tem uma explicação. Não é? Mas será que é porque as pessoas gostam do sofrimento, elas buscam o sofrimento? Não. É porque nesse inconsciente coletivo eu tenho força. O grupo é coletivo, então o coletivo traz às pessoas uma maior força, não é? Uma força o quê? Psicológica. Então, de estar realmente prestando uma homenagem, de estar conversando sobre, para assim, não caiu no esquecimento, não é mesmo? Foi algo muito grande, a amplitude disso é realmente do inconsciente.